Todo mundo sabia, menos eu. Quando conheci o meu marido, eu estava grávida de uma relação que não deu certo. Desde o dia que ficamos, não nos largamos mais. E ele criou por 3 anos aquele filho como se fosse dele. Tínhamos uma vida normal, ele trabalhava fora, ele sustentou a casa, eu não precisava nem trabalhar. Quando ele veio de outro estado, todos os dias, fielmente, ele conversava pelo celular com a mãe dele. E 2 vezes no ano, ele ia visitar ela. Passava lá cerca de 10 dias e depois voltava. Como eu tinha meu filho pequeno, eu nunca quis ir, até porque era o interior e num estado bem distante do nosso. Algo parecido com uma roça. Então ele ia 2 vezes no ano e logo voltava e eu nunca me preocupei com isso. Essas ligações que ele tinha com a mãe dele, às vezes eu escutava a voz de uma outra mulher, mas nunca me passou pela cabeça o que estava por vir. Um certo dia ele chegou em mim e disse que precisaria ir para o estado dele com urgência. Sem entender, perguntei se a mãe dele estava doente, e ali ele me revelou um grande segredo. Ele tinha 2 filhas, de apenas 5 anos. Então quando eu conheci ele, essas crianças tinham apenas 2 anos. Uma das filhas dele estava doente, era algo bem sério, e ela precisava dele. Eu sem entender nada, pedi mais detalhes e ele disse que a esposa do outro estado já sabia que ele tinha se casado novamente. Mas como ela morava com uma sogra, ele mandava dinheiro todo mês, ela não ligava, até porque em outro estado, no interior, mais especificamente na roça, ele disse que isso era comum acontecer. Os homens iam para outro estado e geralmente conhecia outras mulheres, mas mantia a sua esposa e os filhos. E ele mandava o sustento e ainda ia vê-las 2 vezes no ano, pra elas era o suficiente. Fiquei em choque com aquilo, mas ele contou uma naturalidade. Ele disse que era com urgência, pegou e viajou. E me deixou lá, incrédula com a situação. No momento eu aceitei que depois conversaríamos e pedi que ele realmente fosse, ver o que a filha tinha e o que ele podia ajudar. Ele sempre foi um excelente marido, e a minha condição para a gente ficar junto quando ele voltasse foi que ele não tivesse mais contato com a mãe das meninas, amorosamente falando. Quando ele fosse para o interior do estado, das 2 vezes no ano que ele ia, eu iria junto. E quando ele voltou, ele concordou com a situação e disse que a partir daquele momento sempre iríamos viajar juntos. Mesmo eu me sentindo enganada por tanto tempo, eu resolvi aceitar. E essa semana faremos a nossa primeira viagem juntos. Eu não sei como vai ser quando eu me encontrar com a minha sogra e com a mãe das meninas. Quando ele voltou de lá, quando a filha estava doente, ele disse que colocou um ponto final na relação dos dois. O que você faria nesse caso? Foram 3 anos de enganação, você perdoaria e voltaria com ele?